veterinário, o zootecnista encontra, o agrônomo encontra nesses locais para fazer essa construção. Uma alternativa às esterqueiras sólidas e líquidas vem a ser os biodigestores. Então, biodigestores são instrumentos para degradação de matéria orgânica bastante antigos, bastante usados pelas comunidades para tratar fezes animais e muitas vezes fezes humanas. Então, fezes bovinas, fezes suínas, em alguns locais do planeta utilizados para fezes humanas, onde nós temos alguns modelos, né? Basicamente, um dos modelos a ser... os modelos diferem, mas o processo em si é o mesmo. Então, todos os processos vão ter um local de entrada do material, um local onde sofre um processo de decomposição anaeróbica e um local de saída do material, que a gente chama basicamente de biofertilizante. Adicionalmente, ele é formado num biogás. Não esqueçam, processo anaeróbico. Entre as substâncias formadas, né, gás sulfidrílico, né, e também o biogás, então o metano. Então, nós vamos ter esse biogás formado. Então, o chamado modelo chinês é uma estrutura composta ou feita em alvenaria, tijolo, né, e cimento, composto de um local onde nós vamos colocar basicamente fezes animais juntamente com água. Esse processo é contínuo, então nós vamos permanentemente alimentando e o processo vai ser permanentemente de decomposição anaeróbica acontecendo. Então aí formando, né, o gás sulfidrílico, o metano, o CO2, né, os mercaptanos, tudo sendo formado. Ao final de um processo nós vamos ter um biofertilizante onde os micro-organismos potencialmente contaminantes foram destruídos por competição de substrato. Então aquelas substâncias, aqueles micro-organismos mais adaptados ao meio, as bactérias metanogênicas, né, os metanobacilos, alguns clostrides adaptados ao meio, concorreram com bactérias patogênicas e acabaram destruindo, então, por competição de substrato. Então, nós temos um biofertilizante, um produto tratado. E o biogás, por sua vez, né, formado. No modelo chinês, nós temos uma tampa de concreto que ela é pressionada por água. Então, o material entra, é permanentemente degradado, o material sai depois de um período de tratamento e o biogás formado é recolhido e utilizado. Esse é o modelo chinês. Um outro modelo que existe é chamado modelo indiano. A semelhança do modelo chinês também é construído ou com pedras ou com tijolo. Temos um local de entrada que recebe, né, o nosso material de interesse, nesse caso aqui esterco ou bovino, suíno, ou nessas condições, justo com água. Ele passa por um processo de degradação anaeróbica, de novo, né, formando gases como metano, gás sulfidrílico e o CO2, que nada mais é do que o biogás, formando também substâncias, né, como mercaptanos, formando aqueles compostos mal cheirosos. Então ele sofre um processo de decomposição, entrada do material, decomposição, saída do material já decomposto, do nosso biofertilizante, e o biogás formado, por sua vez, ele é recolhido. Uma das características que permite diferenciar o indiano e o japonês é justamente uma estrutura chamada campânula flutuante, ou campânula móvel. Essa campânula ela sobe ou desce em função da quantidade de gás formado. Então ela funciona como um medidor de gás, ou um gasogênio. Né? Um gás permite a formação a quantidade de gás formado. Então, essa estrutura permite a decomposição de fezes, né, com grande quantidade de água, num sistema chamado anaeróbico. Biodigestores, tanto indiano quanto japonês, eles foram muito utilizados, ou muito recomendada a utilização no Brasil na década de 70, basicamente para regiões do Nordeste brasileiro, cuja finalidade era a produção de biogás para a formação de energia. Alguns problemas que foram encontrados nesse momento. Nós sabemos que o processo de degradação anaeróbico ele não aquece o material. A temperatura é muito próxima à temperatura de desenvolvimento de bactérias mesófilas. Então, o Nordeste oferece uma temperatura ambiente muito alta. Essa temperatura ambiente muito alta fez com que as bactérias acabassem parando o processo. Essa temperatura ambiente muito alta acabou fazendo rachaduras na estrutura. Rachaduras nessa estrutura permite a entrada de oxigênio. Num ambiente que era para ser anaeróbico, se tornou aeróbio. Então, durante muito tempo foi
foram deixados de lado os biodigestores no Brasil em consequência, né, desses problemas. Até que no final da década de 70, início da década de 80, a Marinha desenvolveu um sistema de biodigestor utilizando lonas, que posteriormente foi modificado e deu origem ao que nós conhecemos hoje como modelos neozelandeses de biodigestores. Então, são os mesmos princípios de funcionamento. Nós temos uma entrada de material, com basicamente fezes, né? Com água, grande quantidade de água, sempre então lá grande parte de água para a parte de fezes, processo anaeróbico acontecendo, desse processo anaeróbico formação de substâncias, né, que chama de biogás, que nada mais é do que o metano, né, gás sulfidrílico, que vão inflando essa lona, indicando que o processo está acontecendo, e um local de descarga. Então, quando o meu processo de decomposição terminou, eu vou tirando o biofertilizante. Então, é permanentemente sendo abastecido e permanentemente produzindo tanto biogás quanto biofertilizante para ser utilizado nas mais variadas funções. Basicamente, biogestores, né, desse modelo são muito utilizados em regiões de produção de suínos, pela grande capacidade de ataque à natureza, grande capacidade de degradação ambiental que as fezes, né, desses animais apresentam. Então, grandes regiões produtoras do Brasil obrigam o cooperado, a pessoa, a ter, né, a construção de um biodigestor na sua propriedade. A título de curiosidade, né, a gente pode dizer que bovinos que produzem cerca de 15 quilos de fezes por dia, quando no sistema de semi-confinado, basicamente, né, de semi-estabulamento, eles produziriam 270 metros cúbicos de biogás por toneladas de fezes produzidas. E que cada metro cúbico de biogás, né, não purificado equivaleria aí a cerca de meio litro de gasolina ou meio litro de diesel. Né? Ainda um metro cúbico de biogás equivaleria a 1,5 kg de lenha. Então a gente pensa assim, bom, são quantidades bastante pequenas. Porém, se nós formos pensar que nós temos uma minimização de impacto ambiental e nós temos em alguns locais do Brasil que ainda utilizam lenha para a produção de alimentos, né? Produção de alimentos humanos, cozinhar alimentos, pode ser um ganho e um conforto para essas pessoas. Além disso, né, o biogás ele funciona, é muito utilizado também em regiões de clima muito frio para fazer um aquecimento, né, das leitegadas e a partir daí conseguir, a baixo custo, manter essa questão também do bem-estar desses animais. Bom, com essa parte de dejetos, a gente conclui esse tópico, né, de resíduos, dejetos e efluentes que nós trabalhamos. O material de apoio vai ficar disponível ainda no ambiente, né, de e-aula, e o vídeo aula fica também disponível. Novamente, pessoal, de reitera que dúvidas, né? Nós temos os nossos encontros síncronos para retirar, mas podemos fazer de forma assíncrona também a hora que quiser, mandando mensagem e discutindo os pontos. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo, né? E nos encontramos então no próximo tópico. Muito obrigado.